Olá pessoal, eu sou o Felipe Muniz e hoje nós estaremos dando continuidade às nossas sequências de aulas sobre C Sharp e .NET, e hoje nós iremos dar início também a um novo conceito aqui. A gente vai começar a trabalhar com orientação a objetos. Então é um paradigma da computação, a orientação a objetos, e é muito importante que a gente entenda os conceitos, como é que funciona, porque o C Sharp funciona completamente orientado a objetos. A gente vai conseguir tirar o maior proveito da linguagem usando esse paradigma, esse conceito, embora ele trabalhe também com outros, mas a orientação a objetos é um principal foco aqui do C Sharp. Então vamos tentar passar aqui para vocês o que exatamente é a orientação a objetos, ou como geralmente é conhecido, né? Os conceitos de orientação a objetos. Então, a orientação a objetos, a gente vai tentar passar para o computador, para o nosso código que a gente vai desenvolver, conceitos mais parecidos com o mundo real. Então, basicamente a gente tenta passar para o computador como a gente vê as coisas aqui no mundo real e não no mundo virtual aqui, que é aqui no código, aqui dentro do computador. Então vamos supor que a gente tem um sisteminha de cadastro de pessoas, né? Cadastro de pessoas, cadastro de clientes, funcionários, login, cadastro, e por aí vai. Então, para a gente definir uma pessoa dentro do nosso código, o que a gente ia ter que fazer? Ia ter que criar uma variável para armazenar o nome daquela pessoa. E aí a gente ia ter uma variável também para armazenar o sobrenome, armazenar a data de nascimento daquela pessoa. Vamos ver, armazenar o CPF dela. Cada pessoa tem um CPF, então CPF da pessoa. Vamos ver o sexo da pessoa. Então, cada característica que uma pessoa tem no mundo real, a gente ia transformar aqui em código utilizando variáveis, ou seja, tem que armazenar essa informação de algum jeito. Então, o que a gente viu até agora na programação funcional, né, que é praticamente tudo que a gente viu até agora era funcional, sem nenhum conceito de orientação a objetos. Então, basicamente, no funcional a gente fica armazenando essas informações em variáveis. Então, quando a gente entra na orientação a objetos, a gente quer criar aqui mais de uma pessoa. Voltando aqui um pouco para esse exemplo anterior, ou seja, isso tudo aqui que eu fiz serve para uma pessoa. Ou seja, se eu quisesse criar uma segunda pessoa, eu ia ter que recriar aqui essas variáveis. Olha só, para a pessoa 2 aqui, ó. E daí, se eu tivesse uma terceira pessoa, esse replicar para a terceira pessoa todas essas variáveis, que não são só essas, né? Ia ter muitas outras. Aqui foi só um exemplo de algumas características que uma pessoa tem e que a gente transformaria em variáveis. Mas no mundo real a gente tem várias outras. Então, quando a gente tenta programar utilizando uma linguagem de programação, a gente tem que armazenar essas informações, essas características que uma pessoa tem no mundo real para o mundo virtual. Então, é por meio dessas variáveis. Mas isso aqui vocês veem que a gente fica replicando muita coisa, variável para todo lado, fica um negócio bem solto, bem bagunçado. Então, na orientação a objetos, quando a gente tenta passar para o computador que eu tenho uma pessoa agora, ela não vai ser mais várias variáveis, vai ser quebrada em várias variáveis. Uma pessoa agora ela é um objeto, ou seja, um objeto
do tipo pessoa, ou seja, aqui a gente tem variáveis de vários tipos. Aqui data de nascimento vai ser um datetime, sobrenome e nome são strings, CPF vai ser string ou, sei lá, numeric, sexo pode ser tanto char quanto booleano. Então aqui a gente tem vários tipos primitivos da própria linguagem que a gente já viu nas aulas anteriores. Então aqui a gente vai começar a criar novos tipos, ou seja, a gente vai criar um tipo chamado pessoa. E esse tipo pessoa é um tipo que a gente criou, ou seja, a gente está criando uma classe aqui que vai representar o tipo pessoa. Então, para criar um tipo novo, a gente tem que criar uma classe. A gente chama de classe. Essa classe, que vai ser classe pessoa, ela vai conter todas essas variáveis aqui, ó. Nome, sobrenome, data de nascimento, CPF, sexo, e por aí vai. Vai ter todas essas variáveis aqui, só que não vão ser mais chamadas de variáveis. Agora, o que a gente vai ter dentro da classe vão ser propriedades. As propriedades são as características que tem em um objeto. No nosso exemplo aqui, o objeto é uma pessoa. As características de uma pessoa são nome, sobrenome, data de nascimento, CPF e sexo. A gente tendo essas características, a gente cria propriedades, ou seja, não vão ser mais variáveis. Eu vou mostrar daqui a pouco. Estou tentando só passar para vocês o conceito, mas a gente vai criar uma classe aqui, eu vou colocar essas propriedades e a gente vai ver o instanciamento, né, a criação de uma variável usando esse tipo pessoa. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que na orientação a objetos, a gente vai ter um objeto daquele tipo que a gente está querendo criar, ou seja, a gente tem que passar para o computador, tentar abstrair o máximo possível para que aquele objeto represente uma pessoa do mundo real. Então, uma pessoa tem características, essas características vão ser propriedades. Deixa eu colocar aqui, características vão ser propriedades. A pessoa objeto tipo pessoa vai ser a nossa classe. As características daquela pessoa vão ser propriedades. E daí a gente também vai ter as ações que essa pessoa realiza no mundo real. Então, cada ação que ela consegue executar, a gente vai transformar isso aqui em métodos na nossa classe, no nosso código. Então, um exemplo de ação que uma pessoa faz é andar, falar, dormir, comer e aí por diante, né? Cada ação que essa pessoa, que esse objeto do mundo real realiza, a gente também vai tentar mapear para código. Então, ações vão se tornar métodos. E a gente já chegou a utilizar vários métodos aqui. Não sei se vocês vão lembrar, mas o próprio console.writeLine, que a gente utiliza sempre aqui para escrever na tela, é uma classe console e um método dela, uma ação que ela faz é escrever na tela. Ou seja, isso aqui é um método. Então, quando a gente tiver a nossa classe pessoa, a gente vai ter métodos que são ações que aquela pessoa faz, como por exemplo, falar, comer, andar. Então, é basicamente isso aqui que a gente tem que entender, ou seja, o objeto que a gente vai transformar em classe, as características daquele objeto vão virar propriedades e as ações que aquele objeto consegue realizar
vão se tornar métodos. Então, esse é o conceito básico da orientação a objetos. A gente agora vai criar aqui uma classe para vocês verem como é. E daí, vamos fazer primeiro esse exemplo da classe pessoa. Para criar uma classe no C#, a gente começa criando class. E daí a gente cria, realmente, define o nome que a gente quiser. No nosso caso vai ser pessoa, ou seja, classe pessoa. E daí a gente abre aqui as nossas chaves, né, para criar o escopo da classe. E aqui ele já pediu para autocompletar, ó. Então a gente já consegue criar aqui as nossas propriedades, né, que são as características daquela pessoa. O que uma pessoa tem? A pessoa tem nome. Vou colocar aqui getSet. Vou explicar para vocês o que significa. Olha só, eu tenho minha classe pessoa. Essa classe ela tem uma característica por enquanto, ou seja, ela só tem nome, mas a gente vai colocar mais. O que é que tem tanto de característica? A gente tinha mapeado aqui embaixo em variáveis, ó, nome, sobrenome, data de nascimento. A data ela já não é mais string, né? Datetime a gente já chegou a usar em aulas anteriores, é uma classe também. E daí, na verdade, ela é um struct, mas já é outro conceito já, mas é bem parecido com uma classe. Vai ter suas propriedades, seus métodos e daí por diante, mas isso é coisa para o futuro. Vamos lá, nome, sobrenome, data de nascimento, CPF e o sexo vou deixar booleano. Ou char, vou deixar char. Certo. Basicamente aqui o que eu fiz foi definir uma classe usando a palavra reservada class. Aí eu passo o nome daquela classe que eu quero, ou seja, eu quero mapear o objeto pessoa, então classe pessoa. E daí eu começo a criar as propriedades. Como é que funciona essas propriedades aqui? É um pouco diferente das variáveis, ou seja, a gente tem muito mais coisa nova aqui, ó. Primeiro a gente tem o escopo aqui, o escopo de visibilidade dessa propriedade. Ou seja, eu vou criar faz de conta que não tem esse public. Se eu não colocar o public, essa minha variável, essa minha propriedade nome daquela pessoa, ela vai ficar como privada, ou seja, apenas a classe pessoa vai conseguir enxergar ela, certo? Então, qualquer outra classe que tentar utilizar essa classe pessoa, ou até do código aqui embaixo, a gente não vai conseguir acessar. Depois eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente a visibilidade dessas classes. Até a própria classe também tem a visibilidade, ou seja, eu posso botar aqui como public class, e aí todo mundo vai conseguir enxergar essa classe, ou seja, todo mundo vai conseguir criar um objeto do tipo pessoa. Todo mundo, quando eu falo todo mundo, é qualquer outro código aqui do meu programa, certo? Se eu não definir nada, ela também vai ficar como privada. A diferença desses tipos privados, públicos, protected, eu vou explicar em uma aula mais para frente, mas aqui a gente só precisa focar mesmo nas propriedades que a gente vai colocar aqui agora nessa classe. Então beleza, eu vou criar uma variável pública do tipo string. O nome dessa variável vai ser nome, e daí eu não vou mais chamar de variável. Aqui agora é uma propriedade
da classe pessoa. E essa propriedade ela vai ter algumas coisas para acessar ela. Então, eu vou ter a acessibilidade do get e do set. Esses dois caras aqui são basicamente atalhos que a gente tem para pegar o valor dessa variável e também setar o valor nessa variável. E lembre-se que não é mais variável, é propriedade. Então, para eu definir valor nessa propriedade, eu por baixo dos panos utilizo o set. E para eu pegar o valor dessa variável, por baixo dos panos eu utilizo o get. Para mim, isso aqui fica implícito. Então, eu não consigo ver, eu não chego aqui na pessoa e chamo set nome, sabe? A gente não precisa fazer isso. A gente só coloca, por exemplo, aqui, só pegar o datetime ponto now, certo? Eu não precisei fazer um ponto now, now, set now, get now. Eu não preciso fazer isso. Esse now aqui ele já traz um get para mim. Então é só chamar. Quando eu tiver o pessoa, só pessoa ponto nome e vou pegar o valor daquela variável. Se eu não tivesse esse get, ele não ia conseguir me trazer esse valor. Eu ia ter que criar uma outra propriedade que me retornasse esse valor e da mesma forma para setar o valor. Eu ia ter que criar um método que recebe um valor de string e seta nessa minha variável, nessa minha propriedade, o valor que eu passei. Então, o get e set aqui serve como acessibilidade mesmo, para facilitar a nossa vida. Então, vocês têm sempre que colocar os get e sets. A gente vai entender melhor essa parte de acessibilidade e visibilidade mais para frente. Agora a gente só quer realmente criar uma classe e começar a utilizar ela. Para você criar uma propriedade de forma rápida, você pode digitar prop e clicar em tab. Tab, na verdade, são duas vezes o tab. Que o Visual Studio já aqui para você é uma propriedade padrão, e daí você só altera ela, né? Renomeia, altera o tipo, ele já cria como público e já com os get sets. Então facilita aqui a nossa vida. Vamos ver aqui mais. A gente já tem a nossa classe pessoa, certo? A gente tem as nossas propriedades e daí a gente pode definir ações, os métodos que essa pessoa vai ter. Então, como é que a gente define um método? Como é que a gente cria um método? Como é que a gente adiciona uma ação nessa classe pessoa? A gente pode vir aqui, definir a visibilidade desse método, ou seja, public. Eu vou dizer que ela é void, ou seja, ele não tem tipo. Esse tipo seria o retorno do método, o que esse cara vai me retornar depois que ele foi executado. Void é vazio, então ele não retorna nada. E o primeiro método aqui vai ser falar, ou seja, essa pessoa, ela fala. É uma das ações que uma pessoa faz. Então a gente vai mapear isso para um método. Então, quando ele falar, eu quero que ele escreva na tela, console writeLine, certo? E ele vai falar o quê? Então, a gente vai passar para ele uma mensagem que ele vai falar. Então, qualquer mensagem, qualquer texto, a gente vai passar para ele poder escrever na tela, né? Para ele poder falar com a gente. Então, aqui a gente já tem nossa classe, a gente já tem as nossas características, que são as nossas propriedades, e daí a gente tem também as nossas ações, que são os nossos métodos, né? Por enquanto só tem um, mas como é de exemplo, eu vou deixar esse aqui. E daí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar instanciar um objeto do tipo pessoa. Então, por padrão, como a gente está utilizando aqui um arquivo só para desenvolver, eu vou deixar essa classe aqui embaixo, no final do arquivo,
e a gente vai começar a trabalhar com ela aqui em cima. Então, ó, eu vou criar uma instância de um objeto pessoa. Var pessoa igual a new pessoa, certo? E daí vou colocar para essa pessoa falar, ó, pessoa.falar. E daí vou passar para essa pessoa falar a seguinte mensagem: eu estou falando. Ou seja, essa pessoa vai falar essa frase aqui: eu estou falando. Ó, vamos executar esse exemplo. E olha só, escreveu na tela exatamente a pessoa falando. Então a gente já tem um objeto do tipo pessoa, a gente já tem essa classe, já tem esse objeto, e daí a gente consegue adicionar os valores lá naquelas propriedades. Ó. Propriedade de nome vai ser igual, nome vai ser igual a Felipe. Aí a gente vai ter o sobrenome. A gente vai ter também a data de nascimento. Aqui a gente já pega o date time, ponto parse, passa aqui a data em texto mesmo, 5/4 de 1996. O que a gente tem mais aqui? CPF. Lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. E a gente tem o sexo também. O sexo que eu deixei como char. Então, vai ser aspas simples. E aqui passa como um M. E daí a gente tem a nossa pessoa com todos esses valores aqui. Ou seja, isso aqui é uma pessoa. Pode ser pessoa 1. Ó, pessoa 1 tem todos esses atributos, todas essas propriedades e consegue falar. E daí eu consigo criar também uma pessoa 2. Olha só, pessoa 2. E daí eu já posso usar dos artifícios aqui do C# para facilitar a nossa vida. Não preciso fazer pessoa 1, ponto nome, ponto tal. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, na instância da pessoa, já passar aqui para ele, ó, nome, sobrenome, sexo, CPF. Ó, vou copiar aqui para adiantar a nossa vida e depois eu organizo. Fica mais fácil aqui e mais rápido pra gente. Olha só, Ctrl KD para indentar o código. E daí a gente tem aqui a nossa pessoa 2, ou seja, eu não preciso fazer isso aqui. É uma possibilidade, você pegar o objeto, dar o ponto e daí utilizar a propriedade ou o método daquela classe. Mas aqui você tem essa opção de realmente instanciar o objeto já com todos os valores na hora da instância. Então, assim como a gente estava fazendo com as listas, com os arrays, a gente consegue fazer isso aqui também com o nosso próprio tipo pessoa, né? Nossa classe pessoa. Então, a gente tem pessoa 1, pessoa 2. Vou colocar agora para a pessoa 2 falar. Eu estou falando também, ou seja, a pessoa 2. Vamos executar o código. E olha só, a pessoa 1 está falando e a pessoa 2 está falando também. Lá no método de falar, que é a nossa ação da classe pessoa, ó, esse atalho que eu fiz aqui é Ctrl clique. Segura Ctrl no teclado e clica no botão esquerdo do mouse. Ele leva direto para um método ou propriedade ou classe que você quiser. É um atalho aí do Visual Studio para facilitar a nossa vida. Então aqui no método falar, eu posso melhorar esse cara da seguinte forma aqui, ó.
vou informar o nome de quem está falando. Então, vou interpolar isso aqui. A mensagem que ela está dizendo. Olha só como vai ficar mais organizado isso aqui, ó. Eu vou colocar para interpolar o nome daquela pessoa que está falando. Então, o nome da pessoa e a mensagem que ela está falando, para a gente conseguir diferenciar mais aqui quando ele escrever na tela, né? Então, a pessoa 1 aqui, sei lá, eu vou ser a pessoa 1 e aqui embaixo vai ser, sei lá, a minha irmã aqui, Fabiola. Então, a gente vai executar aqui e a gente vai ter no nosso console, olha só, a pessoa 1 está falando, que sou eu, e a pessoa 2 está falando também. Então, a gente consegue fazer esse tipo de diferenciação. E a gente não fez essa lógica aqui no nosso código, né? A gente fez lá dentro da classe pessoa. Então, isso aqui, vocês viram que foi reaproveitado pelos dois objetos da classe pessoa que a gente instanciou. Eles reaproveitam o mesmo comportamento, ou seja, as mesmas ações, as mesmas propriedades. Então, é basicamente isso. A gente consegue reaproveitar muita coisa. Tem muita coisa ainda para a gente ver sobre orientação a objetos. Então, eu espero que vocês tenham entendido basicamente essa parte mais conceitual do que é orientação a objetos, de como é realizado esse mapeamento de objeto para classe, de característica para propriedade, de ações ou comportamentos para métodos. Então, a gente tem aqui já uma classe, já tem propriedades, já tem comportamentos ou ações, e daí eu vou querer que vocês façam mais exercícios aí. Vocês conseguem ir criando classes que vocês mesmos consigam mapear do mundo real. Pega, por exemplo, aí uma caneta. Façam esse tipo de exercício aqui, ó. Uma caneta. Eu quero transformar uma caneta em um objeto do mundo virtual. O que é que eu faço? Eu vou ter uma classe caneta. Essa classe caneta vai ter propriedades, ou seja, características. Quais são as características de uma caneta? A caneta ela tem tamanho, cor, peso, marca e por aí em diante. Cada característica dessa você vai transformar em propriedade, ou seja, vai ser uma variável dessa aqui que fica dentro da sua classe, uma propriedade de fato. E daí os comportamentos ou ações que uma caneta executa. A caneta ela escreve, uma caneta ela dependendo da caneta ela troca a tinta também, você recarrega. Isso seria um comportamento, né? Uma ação que a caneta faz. Recarregar, esconder ou mostrar, né? A ponta da caneta. Geralmente tem um mecanismozinho que você aperta e a ponta da caneta solta. Então, tudo que a caneta faz, tudo que ela tem de comportamento, tudo que ela tem de ação, vira um método. Então, quero deixar esse exemplo aí para vocês, de pessoa, mas que vocês façam, vocês mesmos consigam criar classes, mapear esses objetos, essas características, esses comportamentos e métodos para as suas classes que vocês vão criar. Então, façam esse exercício, vão mapeando isso, que a gente vai usar muito daqui para frente. Então, mais para frente vocês vão ver muito mais coisas mais complexas sobre orientação a objetos, mas o que eu queria passar aqui de básico é isso. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho como é que funciona. Qualquer coisa tem um material complementar aí também no blog, e estou à disposição aí para responder as suas dúvidas. E valeu, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui
e até a próxima aula.